Fala galera, beleza? Mais um diário de trade. Vamos ver aí o que o mercado proporcionou para o dia de hoje. Antes eu quero só mostrar aqui essa estrutura, né, que o preço vem desenvolvendo. Estamos no time frame de 1 hora e o preço ele vinha em uma tendência de alta, né? Ele vinha fazendo topos e fundos ascendentes. Vinha fazendo topos e fundos ascendentes. Até que a estrutura ela foi quebrada no gráfico de 1 hora, né? Ele subiu, fez esse fundo, topo, até que foi rompido. Ele faz aquele o nosso conhecido choque. E como ele confirma esse choque? Quando ele faz o boss, ele deixa um topo, um fundo. Ele vem, quebrou essa estrutura, ele valida o choque. Aí ele fez o choque, o boss também, e aí ele confirmou essa nova tendência, né, de baixa. E onde tá essas bolinhas verdes aqui são os topos que eu deixei demarcado. Quando o preço tende a visitar esses topos, ele tende a entrar pressão de venda. Então, quando ele validou esse topo, quando o preço ele visita esse topo, como ele fez hoje, ó, eu tenho esse topo válido dessa pernada aqui, ó, o preço caiu, fez um topo, quebrou essa estrutura. Ele subiu, quando ele quebra esse fundo, ele valida o topo. Então ele validou esse topo. Aqui tem muita liquidez. Aqui quando o preço ele visita, os players tendem a entrar com pressão na venda, né? Isso acontece quando o preço ele está em tendência de alta e quando o preço visita um fundo de liquidez, tende a entrar pressão de compra. Então, o preço veio visitar essa zona de preço. Vamos por time frame menor aqui, vou por 5 minutos. O preço ele vinha trabalhando nessa lateralidade. Ele vinha lateral. Quando o preço está numa lateralidade, a gente precisa aguardar o preço manipular tanto para a máxima ou as mínimas, e assim, após essa manipulação do preço, ele vai desenvolver uma boa pernada aí, né? Então, o que o preço fez? Hoje ele veio, abriu nesse candle aqui. Nós tínhamos toda essa liquidez aqui, ó. Fundos nivelados, ele nos mostra que tem muita liquidez. E o preço ele trabalha em busca dessa liquidez. Então ele veio, capturou essa liquidez, ó, capturou toda essa liquidez, deixando até esse último fundo aqui que eu já demarquei ele. Entrou pressão de compra, porque ele veio na mínima, né, que nós tínhamos. Então entrou pressão de compra e o preço hoje ele explodiu aí para cima, né? E ele foi buscar a nossa zona de interesse,
E o que eu recomendo aí para vocês? Marquem os fundos entre o range. O range é a minha mínima e a minha máxima da estrutura. Eu costumo marcar esse range ou no gráfico de 4 horas ou de 1 hora. De 1 hora é até melhor para trabalhar o preço ali. Ele vai chegar nesse range aí, nessas estruturas mais rápido. 4 horas pode ser um pouco esticado, você vai ter que esperar mais até o preço chegar lá nessa zona de interesse de 4 horas. E no de 1 hora ele já consegue te entregar aí bons movimentos e boas oportunidades de trade. Então eu demarquei, eu tenho essa mínima, tenho essa máxima aqui, que é do gráfico de 1 hora. Tá até demarcado aqui. E o preço ele foi visitar lá. E só que nós tínhamos aqui também, que coincide, né, com o nosso topo aqui, né, de liquidez, o POI. O preço ele vinha, né, em queda, aí ele fez 1, 2, 3. Ele veio, ó, 1, 2, 3, quebrou esse topo, puxou forte para baixo. Ele deixou esse POI aqui, ó, de venda. Esse é um POI antigo, né? Que é importante a gente deixar demarcado que o preço, quando ele não testa, ou ele pode testar mais de uma vez, né? Que ele testou aqui e agora ele voltou a retestar essa zona de preço. Então ele lá Só que é claro, a gente tem que entender que não é só deixar essa região aí de POI, tem que ter um contexto. Então nós tínhamos um topo de liquidez, o preço foi visitar lá e por isso que entrou essa pressão de venda, né? E aí ele acabou entregando aí essa pernada. No gráfico de 1 hora, ele deixou um pavio aqui. Ele não fechou o candle. Então, ele não quebrou essa estrutura. Ele só veio buscar liquidez. Se ele tivesse deixado um pavio, ou se ele tivesse fechado o corpo, dessa maneira aqui, ó. Fechado o candle assim, ó. Acima da estrutura, nós já ficaríamos de olho, né? E poderia ser um choque. Nós teríamos que aguardar o preço realizar um boss e aí sim ia confirmar esse choque. E aí a gente já ia pensar na possibilidade do preço reverter, né? A tendência de baixa para alta. Por enquanto, ele ainda não reverteu, né? A tendência. A tendência continua a mesma, de baixa. Porém, o preço foi visitar essa zona de interesse. Essas marcações aqui, ó, é liquidez interna. Aqui e aqui é liquidez externa. Então, nós temos liquidez interna, liquidez interna, liquidez interna. O preço tende a buscar essas liquidez. Como eu tinha dito, né, no outro vídeo, no vídeo anterior, nós tínhamos liquidez aqui, ó. Liquidez, 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 liquidez interna. E eu tinha dito que o preço poderia visitar e capturar essa liquidez. E ele faz isso. O mercado ele vive disso. Então, por ele subir, ele veio capturar as mínimas aqui, ó. Capturou toda essa liquidez, explodiu. Ele vai capturar as liquidez aqui em cima
vai cair, vai vir capturar essas liquidez interna aqui, ó. Algum momento ele vai vir buscar. Pode ser no próximo pregão, pode ser em outro, pode ser na próxima semana. Vamos ficar de olho, ele vai vir capturar. E quando ele vem, captura essa liquidez aqui, ó, tende a entrar pressão de compra. Porque esse é o combustível do mercado. Então a gente sempre vai aguardar o mercado buscar alguma liquidez. É claro, nós tínhamos essa zona de interesse aqui, ó, que é muito importante. Então, para que nós tenhamos uma ideia para onde o preço irá já no início do pregão, a gente aguarda ele capturar alguma liquidez. Se ele capturar liquidez de fundos, nós vamos acreditar em um preço, em um dia de mais altista. Então, se ele capturou essas liquidez de fundos, vamos acreditar em uma alta. Se ele tivesse aberto e capturado já essas máximas aqui, ó, nós iríamos acreditar em um pregão baixista. Então tudo depende da onde o preço captura liquidez. Os próximos dias aí, né? Próximo pregão, o que eu imagino? Como o preço ele não rompeu a estrutura, ele continua na estrutura de baixa, não fez o choque, não fez o boss. Então eu acredito que o preço vai vir capturar essas mínimas. Nós temos um order block aqui nessa região, que é bom a gente ficar de olho. Temos essa zona aqui, ó, de demanda, que o preço fez 1, 2, 3, quebrou, explodiu para cima. Então aqui tem uma zona de interesse que ele tem de vir a buscar aí, mas eu acredito que ele não vai respeitar devido a essas mínimas aqui, ó, que é liquidez interna. Então pode ser que o preço ele venha, trabalhe, capture essas mínimas, toque aqui nessa zona de interesse, nesse order block, e dê um bom trade aí na compra. Mas eu não sei o quanto ele irá respeitar, porque estamos numa tendência de baixa. Então pode ser que ele dê 500, 1000 pontos e depois volte a cair, porque ainda tem liquidez para ele vir buscar aqui, ó. E se perpetuar essa tendência de baixa, ele vai precisar romper essa mínima. Então ele já foi lá na nossa zona de interesse lá em cima, já capturou pouco, né? Ele deveria ter capturado um pouco mais, capturou pouco, entrou não foi aquilo que nós esperávamos, né? De força vendedora, mas ele foi lá. Então pode ser que para os próximos dias ele tende a vir buscar essa região aqui. Então se ele começar a vir buscar, que aqui tem liquidez interna também, é pouco, mas tem aqui, ó, nesse topo, ó. Aqui é uma liquidez não é tão expressiva, né? Porque aquela liquidez que é mais importante é quando ele faz esse movimento aqui, ó. Quando ele faz aquele movimento, ele veio caindo, né? Ele fez 1, 2, 3. Ficou aqui para baixo. Então esse topo aqui, ó, aqui tem bastante liquidez. É uma liquidez boa. É uma liquidez que quando o preço tende lá nessa região, entra pressão de big players. Então vamos ficar de olho que o preço está numa região interessante, tem liquidez interna para ele manipular, né, vir buscar. Se a gente ficar de olho também, ó,
A gente puxar a nossa POC. Ó, tá bem nessa região aqui, ó. É onde teve o maior volume concentrado de negociações. Então o preço tá bem nessa região, ó. Que é o POI também, né? Ó, fez 1, 2, 3. Caiu, puxou forte para cima. É uma região interessante que dá para ficar de olho. O preço pode vir aqui, ó, captura, sobe, vem, captura, toca esse preço aqui. Pode vir testar novamente essa região aqui. E após capturar um pouco mais aqui, ele volte e venha buscar as nossas mínimas aqui. Se o preço permanecer aí na baixa, né? Agora, se ele faz uma captura, capturou, faz um boss, aí a gente já pode imaginar que os próximos dias serão de um pregão mais altista. O preço quebrou a estrutura de baixa e ele tende a ir buscar as máximas, né? E montar uma nova estrutura. Então a gente tem que ficar de olho, tá? Claro, é só uma especulação, né? Nada é 100%. Sabe que o mercado ele deixa alguns padrões. A gente tenta seguir, né, esses padrões aí para ter a maior probabilidade de acerto. Então, analisando e sabendo onde está a liquidez, isso é bem importante para que nós não venhamos ser a liquidez, né? Então é importante demarcar onde tem o maior liquidez nesse range, para a gente não entrar aí antecipado e ser a liquidez, né? Então é isso. Quero agradecer aí por mais um dia de diário de trade. Espero que hoje tenha sido gain para todo mundo aí. E se inscreve no canal, deixa um like e vamos continuar com esse trabalho de diário de trade. Espero que esteja ajudando aí a vocês. Obrigadão, valeu!